No Brasil, há alguns tipos de empresas que podem ser constituídas dependendo de características jurídicas, civis e financeiras. Quando optarmos por abrir nossa empresa, devemos avaliar qual o melhor tipo para nós, de acordo com a nossa situação. Por isso, nesta aula, conheceremos quais são as empresas que podem existir no Brasil e quais as suas características principais. Então, vamos à aula. Como dito, o que define os tipos empresariais são as questões jurídicas e financeiras, que impõem normas e regulamentações sobre as sociedades. Por exemplo, o teto empresarial que determinada empresa pode atingir, limitações civis que impedem a ação de sócios, entre outros elementos. Um dos tipos de empresas que temos é o empresário individual. O empresário individual, antes chamado de firma individual, é uma única pessoa física que constitui a empresa. Sendo assim, suas atividades geralmente são menores, tendo em vista que apenas uma pessoa exerce as funções empresariais. Para ser um empresário, o indivíduo precisa estar com total capacidade civil, ou seja, estar de acordo com as características contidas no Código Civil, tais como maioridade, plena capacidade intelectual, entre outras, as quais o permitam exercer as suas atividades legalmente e responder por seus atos. A responsabilidade para o empresário individual é ilimitada, pois ele responde com os seus bens às dívidas da atividade comercial. Suas opções em tributação são o Simples Nacional, o lucro real ou o lucro presumido, dependendo do seu faturamento. O nome da empresa é composto pelo nome do sócio, que pode ser completo ou abreviado. Pode conter também, junto ao nome, a atividade da sua empresa ou um apelido. A sociedade limitada, LTDA, por sua vez, é constituída por 2 ou mais sócios, os quais se unem para formar uma sociedade empresária. Esta sociedade deve estar inserida na circulação ou produção de bens ou serviços. Os sócios são responsáveis de forma limitada, de acordo com o capital social que eles aplicam nessa empresa, ou seja, sua parcela ou cota. A sociedade limitada também pode optar pela forma tributária do Simples Nacional, do lucro real ou do lucro presumido. Uma solução criada para questões como a responsabilidade ilimitada do empreendedor individual foi a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, ou EIRELI. Ela surgiu por lei em julho de 2010 e foi constituída a partir do dia 9 de janeiro de 2012. A EIRELI deve ter um titular, que seja pessoa física ou jurídica. O capital social deverá ser de, no mínimo, 100 vezes o maior salário mínimo do país. A responsabilidade do titular é limitada ao valor do capital da empresa. Ou seja, ele não corre o risco de perder seus bens para quitar dívidas sociais. O titular, pessoa física, não poderá ter mais de uma EIRELI, porém, isso não é aplicado ao titular pessoa jurídica. Outra questão é que a empresa individual de responsabilidade ilimitada está sob o regime das normas aplicadas à sociedade limitada. O nome empresarial deve conter a firma seguida da expressão EIRELI. Assim como nos demais tipos, aqui pode ser optado pelas formas tributárias do Simples Nacional, do lucro real ou do lucro presumido. É de extrema importância conhecer estas características e buscar quais se encaixam melhor à nossa situação quando formos entrar no mundo dos negócios e abrir nossa empresa. Vários detalhes precisam ser avaliados para que não entremos em problemas fiscais e judiciários.